caciques do mundo inteiro com um discurso socialista. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta não. Verdade ou mentira? Disse a verdade e eu dou uma cutucada e pergunto por quê. Uma segunda pergunta ou dentro da primeira ainda? Não tá valendo essa. Tudo só bem, mas pra... a máquina ligada. Pois é. Na eleição presidencial... Ué, o senhor não quer que eu Tá diga a certo, verdade? olha lá, tá, olha lá. Verdade em verde ali em cima, lá. Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que anulei meu voto na última eleição. Agora, quando entrevistado, logo no início, eu disse aquilo que qualquer elemento que esteja em qualquer fatia do poder tem que dizer. É minha obrigação dar à Sua Excelência a oportunidade para que Sua Excelência mostre a que veio. Eu disse diversas vezes. Lamentavelmente, a postura assumida pelo governo, não vamos esquecer a pessoa particular do presidente, pelo conjunto, a postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, o PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 192 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, a meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Essa é uma das razões fundamentais. Por quê? Pelas quais eu não estou satisfeito com o governo de Sua Excelência o presidente. Há outras, mas não é aqui o fórum para isso. Tá certo. Verdade ou não? Verdade, tá lá? Não, estou lá. Verdade? Excelência terá o tempo que a sua rapidez determina. Na verdade, senhor presidente, haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de atenção e respeito pela paciência de todos que assistem aos pronunciamentos. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Senhor? Não entendi. Mas diante da verve literária de Vossa Excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. Vossa Excelência, o presidente, que lembra que são 10 minutos, está marcando 5 ali, 4:24. Posso recomeçar, senhor? 10 minutos, está marcando 4, senhor presidente, ali. Garanto que não os cansarei, serei breve. Ok. Eu estava dizendo que poderiam parecer despiciendas considerações sobre o partido. Uma vez que Sua Excelência, o deputado Roberto Jefferson, de maneira extremamente elegante, já de público, desdisse sua assertiva anterior, na qual ele pôs, em linhas gerais, ele defendeu a tese de que todos os partidos, ao participarem de eleições, receberiam ajuda de empresas. Eu conversei com ele e deixar bem claro aqui, tenho uma imensa simpatia por Vossa Excelência. Apesar de uma ou outra discordância ideológica, não me recordo de, em nenhuma ocasião, ter apresentado, ter apontado, ter lançado alguma diatribe contra Vossa Excelência. Não me recordo em nenhum momento disso. E nem de tê-la recebido de Vossa Excelência. Apesar de, no colégio de líderes, de quando em quando discordarmos, o que é saudável para o processo. Então, o primeiro ponto é a defesa do partido, que é minha obrigação. E por isso vim aqui, só por isso. Não é de minha natureza processo de acusação. Muito ao contrário. Se tivesse estudado direito, eu sou professor de medicina, eu seria advogado de defesa tal como você. Não gosto de acusação, não faz meu jeito. Mas tem que defender o partido que criei. Quando eu fiz há 15 anos, eu tinha os meus recursos. Meus. Consultório cheio na Visconde Pirajá, 2 faculdades dando aula, 2 cursos de pós-graduação e nenhuma militância ou atividade política jamais tinha pertencido a qualquer estrutura política. Causava-me, sim, indignação absoluta o rumo que a política nacional, o rumo que ela tomava a cada eleição. Então veja, Vossa Excelência, eu fiz com os meus amigos o PRONA e eu fiz com sacrifício pessoal tão grande que perdi até o casamento. A minha esposa era procuradora-geral da Justiça Militar, hoje é vice-procuradora, doutora Adriana Lorante Vieira Carneiro. E em 95, após a eleição presidencial, quando eu tive o 3º lugar do Brasil, sendo superado apenas por 2 senhores, Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique, e Sua Excelência, o atual presidente Luiz Inácio. Naquela ocasião, eu fui o 3º do Brasil, ela me disse, largue isso. No mínimo, se você chegar, será assassinado. Frase dela. No mínimo. Mas eu não quis me retirar da lide, talvez por um temperamento aguerrido próprio meu. Senhores que assistem ao pronunciamento, o PRONA foi feito com os meus recursos e depois com os meus amigos e jamais tive qualquer recebimento em numerário ou o equivalente a isso de qualquer empresa estatal
pessoal ou privada. Para deixar bem clara a posição, apenas ratificando aquilo que Vossa Excelência disse tão bem aí. Agora, no que concerne a sua participação nesse processo, que é extraordinária. E o serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa. Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discutiu com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra de Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média. E outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira, desde 9 anos trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que Sua Excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível, usando inclusive de expressões que representam assim quase que a maneira de se exprimir tosca de um homem do campo, o que não condiz com a posição de quem está no ponto mais alto da nação. Isso é uma demonstração que já foi dita ao vivo. No que concerne a participação, vamos esquecer aquilo que está em discussão, porque não foi por isso que vim aqui. Mas a contribuição de Sua Excelência, o deputado Roberto Jeff. Vossa Excelência tem coragem mesmo. Coragem, porque Vossa Excelência chega até a correr, não no momento atual, mas daqui a algum tempo, risco de vida. Que Vossa Excelência ataca a imprensa como eu o faço, mas eu não estou num poder que represente risco, a não ser que tenha tempo e serei candidato à presidência da República, sim. E aí com 13 minutos eu acabo a eleição. Sem dúvida. Veja bem, Vossa Excelência tem coragem do seu discurso, não como vosso, como tanta gente diz no plenário, não é vosso, é seu, terceira pessoa, do seu discurso, do discurso de Vossa Excelência, é que surge sinceridade inconcursa, inconteste, irrefragável. Não há como negar essas qualidades que a cada instante emanam dos pronunciamentos de Vossa Excelência. Concordo mais uma vez com o deputado lá, não há mais o que discutir, é óbvio, é axiomático, é inconcurso que o que Vossa Excelência diz é verdade. E o acervo de depoimentos aos quais, queiramos ou não, aos quais todos nós temos que assistir, quando de uma vez por outra passamos diante da tela, porque é quase impossível não ver ou ouvir, fala-se em todos os lugares, da camareira à engenheira, do porteiro de prédio ao reitor da universidade. Então é impossível não ver. Vossa Excelência está de parabéns. Quero repetir a razão pela qual aqui estive. Não vi, no que concerne ao governo de Sua Excelência, estou acabando, senhor presidente, britanicamente não, eu morei na Inglaterra. Pode ficar tranquilo, Vossa Excelência, acabarei na hora exata. Quero repetir a razão. Vim aqui apenas para defender o Brasil. É completamente inepta essa discussão. O respeito que eu tenho por Vossa Excelência, quero declará-lo de público, a admiração não só pela sua verve, pela sua retórica, pela linguagem tersa que Vossa Excelência usa, como também, em literatura não é só a forma, é o fundo, pelo compromisso com a verdade. O que está para trás não me interessa, senão nós não andaríamos, seríamos como caranguejo. Vossa Excelência está de parabéns. E eu espero que a CPI, liderada por Sua Excelência, o nosso presidente, senadora Millan, pela nossa ilustre e com a figura do relator, deputado, a quem já disse pessoalmente quanto o admiro, e pelos colegas, né, todos que estão na comissão, eu espero que cheguemos a um resultado profícuo, útil. Não que resolvamos todos os problemas, isso é impossível, mas que pelo menos possamos respirar ar puro e que desapareça um pouco o componente mefítico que atinge todos os rincões da pátria. Eu sei que tenho 50 segundos, mas deixo a critério de Sua Excelência o deputado Roberto Jeff. Muito obrigado, senhor presidente. Os melhores discursos foram feitos tarde da noite. Foi uma pena.